Salve, salve quebrada! Seja bem-vindo a mais um episódio do The Quebrada Podcast. Eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por você ter clicado mais uma vez aqui no nosso programa. Eu sei que você acredita no nosso trabalho e aí eu quero te pedir, se inscreve no canal e nos siga em todas as redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho, os nossos vídeos, tudo que a gente tem feito aí para nossa quebrada. E para você que quer apoiar o trabalho ainda mais, que acredita no que a gente faz, eu conto com a sua colaboração através da nossa chave Pix, que é contato@gmail.com, e meu nome é Carlos Alberto, tá? Então faça uma doação de qualquer valor aí nessa chave Pix, que com certeza você vai conseguir nos ajudar. Também tem a chave Pix na descrição aqui abaixo, é só clicar e fazer aquela sua contribuição. E para você que sonha em ter um podcast, fazer entrevistas, gerar network, aumentar a visibilidade da sua empresa, cara, você tem noção que com um episódio de podcast você pode fazer até 10 cortes aí e bombar nas redes sociais? Cara, vamos tirar esse seu projeto do papel e realizar esse sonho. E se você quiser participar do maior podcast da região, o The Quebrada Podcast é o lugar certo para você vir aqui. Me chama, vamos agendar a sua entrevista e produzir os cortes para você explodir nas redes sociais aí, fazer bastante reels e viralizar na internet. Beleza? Vamos crescer a sua empresa, crescer a minha e vamos juntos nesse objetivo. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição. Então se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento capilar, Matheus Barber tá aqui para atender você. O link na descrição. Nosso parceiro G-Pharma, farmácia que entrega medicamento na sua casa através de motoboy. Então se você não precisa ir na farmácia, eles entregam diretamente. Mas se precisar, eles ficam na Avenida 15 de Novembro, ali próximo ao Castelo, muito bem localizada e tem disponibilidade para atender via WhatsApp. O link tá na descrição. Automoto Escola. Se você quer tirar a carta de carro, moto, aprender como fazer uma baliza, perder o medo de dirigir, a Auto Escola Invicta com certeza é a melhor opção de Ferraz de Vasconcelos, com preços totalmente acessível e negociação muito boa. Então, link na descrição, chama a Autoescola Invicta e vai tirar sua carta. Academia Pano Bianco Ferraz Centro. Uma das melhores estruturas que a gente tem em Ferraz de Vasconcelos, disponível para você treinar e é parceiro do nosso canal. Condições especiais você vindo através da nossa indicação e o link deles está aqui na descrição. Olha a estrutura dessa academia. Gente, top demais. Nosso parceiro The Quebrada Lanches, que também mata a nossa fome aqui sempre à noite quando estamos aqui precisando comer. A gente pede um lanche aqui no estúdio ou a gente passa lá e come o lanche. Então se você quer comer o melhor lanche de Ferraz de Vasconcelos, esquece o Mac e chama o The Quebrada Lanches. O link está na descrição. Nosso parceiro Marmitex do Covic, que tem as melhores refeições, entrega o Marmitex pra gente aqui quentinho no estúdio. Sempre que a gente tá corrido, eu ligo lá, eu entro no aplicativo, peço a comida e chega rapidinho. Então você faça o mesmo, o link tá na descrição. Nosso parceiro Xodós Pet Shop, que cuida da nossa cachorra com carinho, com atenção, tem Taxi Dog, busca e leva na sua residência. Então se você quer cuidar do seu pet com a melhor atenção, Xodós Pet Shop Ferraz de Vasconcelos. O link tá na descrição. Nosso parceiro Mogi Fibra, a melhor internet de Ferraz de Vasconcelos, você confere aqui na descrição. As melhores promoções, com o melhor alcance, os melhores pacotes de serviços agregados aqui da cidade. Eu sei que você quer transformar a sua TV num conteúdo smart, precisa assistir muito filme, muita série, muito desenho, e a Lunemave tem a solução para você, com vários aparelhos e vários sistemas ali para você transformar a sua televisão e ter muito conteúdo à sua disposição. O link tá aqui na descrição, chama eles que dá negócio. Salve, salve quebrada, seja bem-vindo a mais um episódio do The Quebrada Podcast. Eu conto com a sua audiência, muito obrigado por você ter clicado mais uma vez aqui no nosso programa. Eu sei que você acredita no nosso trabalho e aí eu quero te pedir, se inscreve no canal e nos siga em todas as redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho, os nossos vídeos, tudo que a gente tem feito aí
para nossa quebrada. E para você que quer apoiar o trabalho ainda mais, que acredita no que a gente faz, eu conto com a sua colaboração através da nossa chave Pix, que é contato@dequebradapodcast@gmail.com, e meu nome é Carlos Alberto, tá? Então faça uma doação de qualquer valor aí nessa chave Pix, que com certeza você vai conseguir nos ajudar. Também tem a chave Pix na descrição aqui abaixo. É só clicar e fazer aquela sua contribuição. E para você que sonha em ter um podcast, fazer entrevistas, gerar network, aumentar a visibilidade da sua empresa, cara, você tem noção que com um episódio de podcast você pode fazer até 10 cortes aí e bombar nas redes sociais? Cara, vamos tirar esse seu projeto do papel e realizar esse sonho. E se você quiser participar do maior podcast da região, o The Quebrada Podcast é o lugar certo para você vir aqui. Me chama, vamos agendar a sua entrevista e produzir os cortes para você explodir nas redes sociais aí, fazer bastante reels e viralizar na internet. Beleza? Vamos crescer a sua empresa, crescer a minha e vamos juntos nesse objetivo. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa da Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição. Então se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento capilar, Matheus Barber tá aqui para atender você. O link na descrição. Nosso parceiro G-Pharma, farmácia que entrega medicamento na sua casa através de motoboy. Então, se você não precisa ir na farmácia, eles entregam diretamente. Mas se precisar, eles ficam na Avenida 15 de Novembro, ali próximo ao Castelo, muito bem localizada e tem disponibilidade para atender via WhatsApp. O link tá na descrição. Automoto Escola. Se você quer tirar a carta de carro, moto, aprender como fazer uma baliza, perder o medo de dirigir, a Autoescola Invicta com certeza é a melhor opção de Ferraz de Vasconcelos, com preços totalmente acessível e negociação muito boa. Então, link na descrição, chama a Autoescola Invicta e vai tirar sua carta. Academia Pano Bianco Ferraz Centro. Uma das melhores estruturas que a gente tem em Ferraz de Vasconcelos, disponível para você treinar e é parceiro do nosso canal. Condições especiais você vindo através da nossa indicação e o link deles está aqui na descrição. Olha a estrutura dessa academia. Gente, top demais. Nosso parceiro The Quebrada Lanches, que também mata a nossa fome aqui sempre à noite quando estamos aqui precisando comer. A gente pede um lanche aqui no estúdio ou a gente passa lá e come o lanche. Então se você quer comer o melhor lanche de Ferraz de Vasconcelos, esquece o Mac e chama o The Quebrada Lanches. O link tá na descrição. Nosso parceiro Marmitex do Covic, que tem as melhores refeições, entrega Marmitex pra gente aqui quentinho no estúdio. Sempre que a gente tá corrido, eu ligo lá, eu entro no aplicativo, peço a comida e chega rapidinho. Então você faça o mesmo. Salve, salve quebrada! Seja bem-vindo a mais um episódio do The Quebrada Podcast. Eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por você ter clicado mais uma vez aqui no nosso programa. Eu sei que você acredita no nosso trabalho e aí eu quero te pedir, se inscreve no canal e nos siga em todas as redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho, os nossos vídeos, tudo que a gente tem feito aí para... Prontos. Salve, salve quebradas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Aqui é o Juninho batendo aquele papo com vocês, você já pegou os recados aí, então se você quiser produzir seu podcast, quer divulgar a sua marca, quer aumentar suas vendas, cara, aqui é o canal certo pra você. Tá vendo aqui desse lado aqui, ó, tem as logos dos nossos patrocinadores aparecendo aí, então já segue cada um deles, o link tá todos na descrição aqui, e se quiser contribuir com aquele Pix lá, você sabe que qualquer valor pode e vai nos ajudar a manter esse projeto de pé. Beleza? Então faça parte desse projeto, já que eu sei que você gosta muito do meu trabalho. Hoje o tema é relacionamentos, saúde mental. Tivemos aí recentemente, galera, uma tragédia aqui na nossa cidade, onde um rapaz deu 2 tiros na sua namorada, esposa, e tirou a própria vida, né? Então, resolvi trazer esse assunto aqui por suma importância. Então a gente ainda está se recuperando
triste notícia. E é importante a gente falar um pouco sobre isso. É um tema pesado? É. É bom pra todo mundo? É, pra que isso não aconteça novamente. Então, gente, saúde mental em primeiro lugar. Vocês viram o vídeo que eu fiz. Foi um sucesso, todo mundo gostou. Porque realmente a gente não tem como não cuidar da nossa saúde mental. Senão as coisas elas vão se degradar cada vez mais. Então hoje eu trouxe um especialista em relacionamentos, um terapeuta especialista em relacionamentos, Rodrigo de Sá. Meu irmão, seja bem-vindo ao De Quebrada Podcast. Aqui é o seu espaço. Muito obrigado. É a sua casa. Dê uma boa noite pra galera. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Prazer muito grande. Cara, fica à vontade. Aqui o espaço é sem limitações, então pra você falar aquilo que você sentir no coração. E assim, eu já queria começar o papo aqui falando desse ponto, né? Desse rapaz, eu não sei se você soube, mas recentemente aconteceu isso. A moça, ela sobreviveu e o rapaz tirou a própria vida. De um relacionamento que já vi muitas pessoas falando que tava com dificuldade, que eles brigavam muito e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua carreira. Você já presenciou, já tratou algum caso extremo, mais ou menos nesse sentido, de algo que foi evitado ou que não foi evitado? Isso já acontece bastante. É um caso que dá muita tristeza quando a gente pensa nisso, porque uma relação, quando ela começa para ser muito boa, para ser positiva. Acredito que para ter bastante frutos positivos. E quando isso acontece, é porque já está num nível assim que está insustentável, seja para a mulher ou para o homem que está enfrentando isso, porque isso acontece do homem para a mulher, como da mulher para o homem também. A gente vê casos assim constantemente, né, de pessoas de mulheres que vão lá e às vezes agridem o homem e vice-versa. Acontece para os dois lados também. Já acontece muito no consultório da gente atender casos de ciúmes, principalmente aquele ciúmes possessivo, né? Quando a pessoa tem os ciúmes que ela não consegue controlar, que parece que passa todos os níveis, que ela acredita que o parceiro vai fazer alguma coisa contra ela em algum momento. Então, em caso de ciúmes, isso pode acontecer. Então, geralmente, os ciúmes, ele tem os níveis, né? Então, vai acontecendo até o momento da pessoa agredir ou tentar perseguir o parceiro, ir atrás para saber o que está acontecendo e ficar com medo de perder ali a parceira ou o parceiro e tentar agredir ou até mesmo tentar um caso de homicídio, como você está me contando. Ah, é triste, né? É muito triste, porque a pessoa ela acaba se perdendo de si também quando ela vai fazer aquilo com o parceiro, porque ela acaba desvalorizando bastante a si mesma e até mesmo os valores que ela tem quando ela entrega, né, toda a felicidade dela na mão do outro, na responsabilidade do outro, a ponto de querer acabar com a vida do outro por não estar oferecendo mais aquilo que o outro pode oferecer para ela, né? É muito ruim. É muito negativo. Eu queria falar assim um pouquinho. Queria que você passasse um pouco da sua história. Claro. Pra gente poder seguir aqui o nosso tema, porque eu tenho algumas perguntas pra te fazer e que é importante a gente conhecer um pouco mais da sua caminhada. O que te trouxe pra área da psicologia? O que te fez seguir esse tema? O que te fez clinicar? Porque tem muita gente que vai pra área da psicologia e vai pra empresa, vai pra RH, vai pra processo seletivo. E você hoje atende clinicamente, né? Exato. Hoje eu sou psicólogo clínico. Eu atendo há 6 anos, aproximadamente, 5, 6 anos, mas eu vim da área de RH. Então, eu trabalhei 17 anos na área de recursos humanos. Já conheci, assim, todas as áreas de RH, já passei por treinamento, seleção. E eu tinha um desejo muito grande. Eu me formei em 2009. Eu costumo sempre falar datas, tá, Juninho? Porque o que acontece? As pessoas acham sempre que eu sou recém-formado. E eu sempre tenho que justificar, falar, não sou recém-formado. Tenho já uma carreira, eu vou fazer quase 10 anos de formação em psicologia. Porque eu era formado em RH, me formei em 2009. Eu gostei muito, mas demais de trabalhar em RH. Foi muito bom, foi muito produtivo. Mas o meu propósito ali encerrou. Eu percebi que tinha encerrado, eu comecei a me interessar muito por pessoas. Então, na área de RH, eu gostava muito da área de seleção, onde eu aplicava teste psicológico. Então, eu queria entender um pouquinho a mente humana, entender aquele profissional que ia ser contratado, avaliar ele, então, fazer laudo, então, psicológico, falando daquele profissional, e eu tinha muito desejo de fazer psicologia por conta disso. E aí, a empresa que eu trabalhava, né, eu trabalhei 13 anos nessa empresa, eu falei que eu tinha esse desejo de fazer a faculdade de psicologia e eles ajudaram a custear a minha faculdade, a minha formação. É uma formação muito extensa, né? Muito, muito ampla.
E são 5 anos de graduação, é bastante tempo ali estudando e tentando entender o comportamento humano, entender a mente humana da melhor maneira que a gente possa fazê-lo. E comecei a cursar psicologia. Então, durante o período da faculdade, o período que eu estava na empresa, que eu já estava ali naquela empresa que eu estava, que eu fiquei 13 anos, eu fiz a faculdade de psicologia, comecei. E aí meu interesse só aumentou, eu gostava muito da área clínica, eu gostava muito dos estágios também. Eu fui me encantando cada vez mais, eu sempre pensava na clínica. Eu falava, não, vou fazer a psicologia para eu trabalhar em RH. Eu continuo trabalhando em RH, fazendo o que eu gosto, aplicando o teste, tá tudo certo. E aconteceu que eu me encantei cada vez mais pela área clínica. Então eu fui buscando mais conhecimento pela área clínica, gostava dos estágios e fui me encantando. Aí com isso eu falei, terminei a faculdade, agora eu quero me envolver cada vez mais na clínica. Aí eu continuei trabalhando em RH, aí passei a atender aos poucos. Então eu trabalhava CLT das 8 às 6 e atendia alguns pacientes à tarde. Acontece muito, né? Pra gente conseguir realizar o sonho, né? Ter essa trajetória do sonho. Sei como é que é. E aí eu fui atendendo aos poucos, aí eu fui tentando, porque às vezes a gente bate a cabeça na vida, né? A gente fala, poxa, não é o momento, eu já sei que eu preciso seguir meu propósito, que eu preciso entender qual que é o meu propósito de vida e segui-lo, enfrentar as consequências que ele tenha. E eu, mesmo assim, tentava ir para outras empresas. Então, saí dessas de 13 anos, fui para outra, até que a última eu falei, não, acho que chegou o momento, não dá mais, é o momento. Não quero mais conciliar. Eu não quero mais conciliar, eu quero viver meu sonho. Aí foi quando eu saí dessa última empresa que eu estava, foi em setembro do ano passado. Então, esses 5 anos sempre conciliando, trazendo paciente, atendendo à noite. E aí eu falei, não, agora eu só vou trabalhar com consultório. Hoje eu vivo só do consultório, sou apaixonado pelo que eu faço. Eu falo assim que eu encontrei meu propósito. E é muito interessante quando a gente encontra o nosso. Mano, isso é forte, hein? É muito bom. É muito forte isso. É muito gostoso, porque quando você tem um propósito de vida, viver não é um peso. Viver se torna uma coisa gostosa. Porra, mano, bom, não, pera, calma. Bom, muito Repete. Quando a gente encontra o propósito de vida, viver não é um fardo. Não é mais um fardo, não Nossa, é um peso. Nossa, mano, gente. Quem estiver ouvindo isso aí, se você não pegou agora, mano, já era. É muito bom, porque deixa de ser um peso, você encontra, você percebe caminhos, né, de vida, e isso é muito bom. E depois que você descobre isso, fica mais fácil viver, você ganha um gosto, a vida passa a ter um gosto diferente. E acredito que todos nós, acho que todo mundo aqui tem um talento, tem um talento que foi trazido para si, que veio para você, que você tem que colocar para o mundo. Acho que você tem que colocar aquilo que você nasceu para fazer bem, aquilo que você nasceu para colocar de bom para as pessoas e para o mundo. E quando a gente usa o nosso talento para fazer bem para o outro, aí isso se torna um propósito. É isso que eu entendo. Aí se torna propósito. Que aí você consegue executar aquele talento que algo superior te deu, né? Que aí você pode chamar de Deus, de qualquer outra parte superior que esteja acima de nós, que tenha oferecido para nós. Então, quando isso realmente faz sentido, muda a nossa vida, de verdade, muito bom. Caramba, mano, isso é transformador, hein? E ainda coloca um ponto aqui nessa sua frase. Quando você descobre o seu propósito e você executa isso no máximo da excelência que você pode, a segunda-feira já não é mais o problema. Isso. Você não passa mais os dias esperando a sexta-feira. Não passa mais. O sextou pra você já era. Porque é gostoso, você sente prazer ali de estar fazendo o que você está fazendo, já não é ruim, sabe? E acredito que todos nós temos, acho que é uma obrigação nossa encontrar nosso propósito. Por mais que às vezes doa, por mais que as consequências não sejam tão boas assim, que você sofra no início, eu acredito sempre assim, que a gente conta uma coisa, fala, nossa, encontrei meu propósito e tal, mas a gente vai encontrando todo dia, porque os desafios não param, né? Mesmo como empreendedor, eu tenho os meus desafios diários, e eu vivo por eles. Então eu falo, não importa, tá vendo o desafio, eu vou ter que enfrentar de algum jeito. A gente chora, sofre também, porque psicólogo também sofre, chora, faz parte, mas a gente vai se encontrando, é muito bom. Cara, é muito poderoso isso, meu. Isso é poderoso demais, velho. E assim, como que foi pra você se identificar? Porque você fez a sua psicologia, começou a clinicar. Quais foram as primeiras portas que se abriram pra você dentro da área, tirando a parte de RH, quando você começou a atender clinicamente? Quais foram as primeiras portas que se abriram e o momento que você falou, eu quero me especializar em um tema, no nicho de relacionamentos? O que te levou pra esse caminho? Boa pergunta, achei ótimo, inclusive. Porque
quando eu quis começar a atender, eu sempre falo assim, a gente tem que meter as caras. Então, assim, ir lá e pedir, falar, não ter medo de pedir, não ter medo de querer uma oportunidade. Então, eu lembro que o primeiro caso que eu atendi foi no estágio, era relacionamento. Aquilo já me despertou um pouco. E teve um outro fator que eu fui até um grupo de clínicas que tinha no Tatuapé. E eu fui pedir para atender. Era uma salinha muito pequena, assim. Era uma cadeira, uma de frente para outra, que nem existe mais. E era bem pequenininha a sala e eu ia atender online. Mas para atender online eu tinha que ir até lá. E eu tava no outro lado da cidade, tinha que atender online de lá. Mas tinha que ser lá para eu poder ganhar o valor que eu tinha que ganhar lá da sessão. Que absurdo. Mas E foi. E lá eu comecei a atender casos de relacionamento também. Mas foi a primeira oportunidade, foi a primeira porta que abriu. Eu nunca me esqueço, assim. Foi sensacional porque foi aquela porta, assim, uma porta pequena mesmo, que foi a partir dali... Literalmente? Literalmente pequena, que a partir dali comecei a atender e veio caso de relacionamento também. E aquilo já me despertou. E eu acredito que, além disso, eu tive 2 ou 3 relacionamentos no decorrer da minha vida que eu acredito que foram grandes laboratórios, assim, de verdade. Aprendeu dentro de casa. De verdade, isso. Eu acabei aprendendo dentro de casa como os relacionamentos acontecem, como uma relação abusiva acontece, como que a gente também erra nos relacionamentos, porque eu acredito que numa relação nem as duas partes, não é uma parte só que tá errada, a gente também acaba cometendo alguns erros. Então eu fui pegando alguns detalhes assim, falando, opa, tem alguma coisa aqui que acontece nos relacionamentos o tempo todo. E aquilo me tocava bastante, porque um dos motivos de eu procurar minha terapia também foi por conta dos relacionamentos que eu tive, que às vezes não foram tão saudáveis assim. Mas aí eu falei, não, acho que esse é meu nicho. Isso aqui é onde eu vou gostar de atender, onde eu vou me aperfeiçoar, eu vou saber como funcionam as relações, por que um parceiro faz isso, a mulher faz aquilo, e assim eu vou desenhando um pouco e vou aprendendo mais sobre isso também. Aí eu adorei o nicho, eu gosto muito de trabalhar com isso, não me cansa, assim. Acho que as dinâmicas de relacionamento, elas são constantes, porque se relacionar louco, né? É muito difícil. São constantes. Muito constantes. Não é... Se relacionar é uma tarefa, uma grande tarefa. É um desafio, na verdade, né? Oi? É um desafio, né? É um grande desafio, é um desafio grande, mas com apoio a gente consegue se relacionar bem. Acredito não só na relação conjugal, mas com pai, mãe, tudo é relacionamento hoje. Acho que tudo que envolve 2 pessoas, a gente fala de relacionamento. Então é um nicho muito grande, muito importante aí que a gente tem pra trabalhar. Cara, assim, ó, eu vou falar pra você. Eu adoro o nicho de relacionamentos. Eu adoro estudar sobre relações, sabe? E aí eu sempre tento colocar na balança quando eu vejo alguma coisa. Na minha cabeça, eu automaticamente faço um comparativo, sabe? Tipo, o relacionamento amoroso com o relacionamento de amizades. Porque eu vejo que tem uma certa semelhança, uma certa conexão. Principalmente porque na relação de amizade, a gente não tem, talvez, na maioria dos casos, tantos... Vamos colocar, como que eu vou dizer isso? O sistema de posse. Isso. Tipo, eu sou seu amigo e eu não ligo que você tenha outros amigos. Exato. Muito e aí existe... Eu sempre comparo, sabe? A forma que a gente se relaciona, as pessoas que traem. Eu fico pensando, pô, mas quantos amigos não traem os amigos também? E os amigos acham que está tudo bem ser traído por um amigo. Sabe quando você marca um churrasco com seu amigo no domingo? E aí ele fala, pô, não vou poder ir. E aí você olha no status dele, ele tá num outro churrasco de outro amigo. Sim. Na segunda-feira você encontra com ele e tá tudo bem. E, poxa, por que você não foi? Nossa, eu te vi lá na festa de outra pessoa e tal. É pra você entender, e eu achei muito legal o que você trouxe, pra entender a complexidade e o tamanho do compromisso que é uma relação a 2, né? Porque dá aquela impressão de que o outro, ele está quebrando um protocolo, assim, absurdo. Inquebrável. Que é inquebrável, que a gente não pode errar. Então, o peso da traição para um relacionamento é muito diferente. E o que você disse sobre o amigo faz super sentido, que o amigo, ele vai embora para casa, tchau, você se reúne, toma uma cerveja, bebe, toma um vinho, vai embora pra casa, ok, você não sabe nem onde seu amigo tá no dia seguinte. Faz nem ideia. E né? tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí é uma representação de amor, que o amor é livre. Ou seja, eu gosto do meu amigo, o meu amigo pode ser meu melhor amigo de 20 anos, como eu tenho amigos de amizade de 20 anos.
e que tudo bem, ele pode ser livre, ele é meu amigo, eu vejo a felicidade dele. Agora, o amor, né, o amor que é o amor erótico mesmo, que é o amor que de duas pessoas ali, que não só se veem e estão juntas, mas elas compartilham o corpo, compartilham a vida, a rotina, dá aquela impressão de que eu tenho que ter a posse, né? De que é muito importante que o outro seja meu. Então, por que essa pessoa que tá fazendo isso não é minha? Ela é minha, sim. Então, ela me deve satisfação. Ela deve pra mim falar o que ela vai fazer. Ela deve mandar mensagem de bom dia, de boa tarde, boa noite, se for o caso. Ela não pode esquecer e por aí vai. Cara, e aí eu te pergunto, aí vem a pergunta, de onde surgiram, assim, ó, teve um filme que eu assisti do Wagner Moura, muito antigo, acho que dos anos 90, basicamente, e ali ele tá encenando a peça de Tristão e Isolda. E no final, as pessoas que sabem, né, que o Tristão e Isolda se matam ali, eles fogem, se matam, né, e aí morre-se o casal. E aí ele encerra o filme falando que o amor romântico existe um padrão, e o padrão é sofrer. Se não há sofrimento, não há o amor romântico. E eu achei isso sensacional, cara. E eu gravo isso na minha cabeça. Porque todo relacionamento que você vê, a gente vê a relação se baseando na dor. E aí a gente aprende, por exemplo, no mundo cristão, que o amor todo suporta, o amor todo espera, o amor tolera. E isso a gente pensa, não porque o amor suporta as coisas boas, mas a gente pensa sempre na coisa ruim. A pessoa que sofre no relacionamento, mais ama, então o amor suporta. A pessoa que sofre no relacionamento, mais aguenta, porque o amor supera. Muito o amor legal. Transforma, sabe? Então, assim, a gente tem uma visão de relacionamento que eu acho que é essa visão de Tristão e Isolda, que o amor tem que ter o sofrimento. Isso. É o amor shakespeariano, que tem que ter o sofrimento. É isso mesmo? Não é sempre assim, não deveria ser tanto, mas acontece com muita frequência. Porque a gente vem de uma idealização também, então quando a gente pensa nos contos de fadas, né, a mulher que assiste os contos de fadas, ou até mesmo os homens que já assistiram contos de fadas, tem todo aquele sofrimento da princesa, ou para ela ser libertada, ou que ela espera um príncipe que venha e a liberte, e ela passa por todo aquele sofrimento, por várias coisas lá, Cinderela, quando passa por tudo aquilo, a Bela Adormecida, e o filme sempre acaba, depois de muito sofrimento, com ela sendo feliz. E viveram felizes? Para sempre. Então, vive feliz para sempre. E aí, o que acontece? Isso é instituído, é colocado em nós, acho que desde a infância, isso por uma questão social também. A gente não vai impedir as crianças de assistir contos de fadas, né? Porque é tão bonito de ver, mas isso acaba sendo colocado dentro de nós como uma ideia de relacionamento. Aí gera essa idealização de relacionamento, de que um relacionamento que tá tudo bem, tá tudo certinho, não tá certo. Não, tem que ter uma coisa errada. Tá, se não tem um problema pra resolver, se eu não tô bravo por alguma coisa, por alguma questão, tem alguma coisa muito errada nessa relação. E tudo bem, relação tem conflito? Tem. Mas assim, não precisa ser pautada no sofrimento. Não precisa ser pautada na dor. Porque quando a gente tá solteiro, a gente vive feliz diante das consequências que a gente tem, da vida que a gente leva, e quando a gente escolhe se relacionar, a gente já se priva de algumas coisas. Então, quando você se priva, tem que ser uma privação que seja boa. Você escolhe estar ali com aquela pessoa. A pessoa, você não é uma coisa que, olha, eu senti muito amor aqui, por isso eu estou com ela. É tudo que aquela pessoa faz pra você. E você trouxe outro ponto importante que eu achei que é em relação à definição do amor. Porque amor não é porque eu sinto amor que eu faço pro outro, pra pessoa que tá comigo. É aquilo que eu faço que se traduz em amor. Porque o amor a gente não aprende. Ou melhor, o amor a gente não aprende, não, desculpe. O amor a gente não nasce com ele. Eu não nasci com amor dentro de mim. Você nasceu? Você acredita? Acho que não, a gente aprende, né? É aprendido. É aprendido. Então tem comportamentos ali que vão acontecendo, seja pelos nossos pais, por pessoas que gostam da gente, primo, avó, seja que for, a primeira namoradinha, primeiro namoradinho. A gente vai aprendendo que aquilo ali significa amor. Então, ela fez isso pra mim. Isso aqui eu acho que tá me fazendo bem. Então isso aqui é amor em algum momento, eu tô sentindo amor aqui. Ela me abraçou, ela me comprou um presente, me deu um presente. Nossa, isso aqui significa muito pra mim. E assim a gente vai nomeando o amor. Então, acredito que há uma certa confusão aí de quando a gente fala
eu tenho que aguentar tudo porque eu amo. Eu tenho que aguentar tudo porque eu amo. É muito pesado, não é? Pesado, hein? Mas eu amo muito ele, então eu tenho que ficar com ele, não importa o que aconteça, porque é ele que eu amo. E não precisa. A relação, ela é uma troca, uma via de mão dupla ali, onde os dois estão fortalecendo e estão abastecendo esse significado de amor, né? Cara, e assim, você acha que veio... É cultural da nossa sociedade. Você estuda outras sociedades com outros padrões de amor? Porque quando a gente fala de amor aqui no Ocidente, principalmente, é esse amor romântico. É amor romântico monogâmico. Você costuma estudar outros tipos de relacionamento, outros tipos de amores? Isso. Eu costumo estudar, assim, muito pontualmente, quando eu trato de casos, por exemplo, em que a pessoa ela quer ter a poligamia, ela quer viver a poligamia, porque tem outros países, por exemplo, que vivem isso, né? Que costumam viver isso. Então, eu costumo trazer um pouco para a realidade e entender o quanto que a pessoa está saindo do padrão dessa linha que a gente segue aqui no Ocidente e que às vezes até as pessoas brincam, né? As pessoas falam, o casal mesmo fala, eu vou para tal lugar, porque lá posso ter 4, 5 mulheres, né? Não tem problema eu ter 6 esposas, 7 esposas, que eu não tô aguentando essa que tá comigo. Às vezes tem essas brincadeiras. Já tem de homens que falam isso, falam, nossa, não dá. Eu não aguento, é muita cobrança, é muita coisa. E aí, se eu tenho várias mulheres, pelo menos eu me distraio com uma, o que uma tem, a outra não tem, por aí vai. Então, são movimentos que tem, mas que não funcionam para todo lugar. Aqui no Brasil, por exemplo, tanto caso que você trouxe no início, que a mulher, se for traída, dependendo até, mata, esfaqueia, acontece um assassinato. Por isso que o índice de feminicídio aqui é gigante, né? E tudo isso pela posse, né? Pra eu mostrar que o outro é meu. Ele é tão meu, eu faço o que eu quiser com ele. Puxa o microfone um pouco mais pra sua direita. Sim? Isso, Isso. Então, o outro, ele é tão meu que eu faço o que eu quiser com ele. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser porque ele é meu. Esse relacionamento é nosso e não pode acabar. Não vai ser de ninguém. É o que as novelas ensinam, né? Isso, é o que as novelas ensinam. Não vai ser de ninguém. E isso é muito ruim, né? É muito prejudicial. Porque aí a pessoa se descaracteriza, né? Ela deixa de ser ela mesma para viver aquela relação, para viver aquilo que aquele relacionamento com a pessoa e não consegue enxergar nada além daquilo, né? Não, mas assim, você acha que, por exemplo, vamos colocar o nosso exemplo a nível Brasil. Aqui no Brasil, eu tenho uma teoria, eu falo pra galera assim, bem off mesmo, que a gente está vivendo aí talvez uma das últimas gerações da monogamia. Porque eu vejo que o índice de feminicídio está tão grande, as pessoas que estão tentando ver relações abertas, relações mais liberais, tá cada vez maior. Você entra no Instagram, o que mais você vê, assim, você vê muito pessoas de relacionamentos liberais acontecendo, e parece que a monogamia, do jeito que ela foi institucionada, a qualquer momento vai ruir. Isso. O que você acha disso? Eu acredito que alguns fatores fortalecem isso. Um deles são as redes sociais. Elas amplamente acabaram favorecendo a chegada dessas informações, porque essa informação já existe. Acho que quando a gente fala de traição, fala de um homem trair a mulher e tal, só que como a notícia chega, é muito diferente. A notícia vem chegando cada vez mais rápido dessas informações. Então, tanto de poligamia, quanto de traição, isso tem chegado cada vez, assim, de uma maneira enérgica pelas redes sociais. E eu acredito que as pessoas estão começando a perceber que modelo que eu posso ter para o meu relacionamento para mantê-lo. Ou até que ponto eu vou manter os meus valores para que eu encontre alguém que tem os mesmos valores que eu. Então, eu aceito uma traição, não aceito, eu abro o meu relacionamento, não abro, continuo buscando uma pessoa que queira somente uma relação fechada. Então, eu acredito que essa percepção das pessoas está mudando um pouco com o passar do tempo. Assim, elas estão se sentindo aí tocadas por entender novos modelos de relação, porque hoje tem bastante, né? A gente fala da poligamia, eu já vi trisal, já vi casais... Eu vejo bastante trisal no Instagram. Trisal, já vi pessoas com 4... Esses dias eu vi até no Instagram... Quadrisal. Já vi um quadrisal também, mas eu vi um caso que os dois namoram, e cada um dos dois tem um namorado, verdade, mas os dois estavam ali,
E pra moça poder ficar com algum cara, com o cara que tava entrevistando, ela tinha que ter autorização dos dois. Então ela tinha que ter autorização do namorado dela, do namorado 1, vamos chamar assim, e tinha que ter autorização do namorado 2 que tava em casa. E se ela não tivesse autorização dos dois, ela não poderia ficar. E acontece. Por quê? Porque são modelos. Assim como qualquer relação, ela tem suas regras. Até dentro do relacionamento aberto tem suas regras também. E precisam ser seguidas. Porque tem muitos casais que falam, abri a relação, então não tem regra nenhuma. Não preciso seguir regra? Precisa. Porque não é tudo que pode numa relação aberta. Tem os acordos também. Vai né? dos acordos, né? É. E assim, voltando o pé no chão, o que tem chegado no seu consultório? O que as pessoas têm falado, assim? Por exemplo, quais são as principais queixas dos casais quando chegam lá pra você? Uma das maioria das queixas que chegam, da maioria das queixas, é a comunicação. Comunicação é algo que pega bastante. Além disso, a atenção que é oferecida para o casal chega bastante, para o parceiro. Então chega muito, ele não me dá atenção, ela não me dá atenção. Os planos também, a gente não tem os mesmos planos de vida. Eu não tenho, ela não tem, não tá batendo os valores, alguma coisa está acontecendo. Mas top 1 é comunicação. Comunicação é algo que pega bastante, porque se você não comunica pro parceiro o que você tá sentindo, ele não vai saber, ele não vai ter ideia, e você só vai ficar com aquele medo guardado daquilo que você não falou, daquilo que você não expressou. Aquilo vai gerar em você uma frustração, uma angústia enorme, vai fazer mal pra você, gerar uma ansiedade absurda e não leva a relação pra lugar nenhum. Então, isso vai se acumulando, porque é um ponto aqui que eu não falo, é algo ali que eu não comento que eu não gostei, porque, não, vai gerar briga, vai gerar conflito, a gente vai brigar, vai acabar a relação, a gente vai terminar, e não precisa ser construído assim, a gente pode construir algo maior. Às vezes as conversas difíceis, elas são importantes também pro casamento. Seja casamento, namoro, precisa ter, que é melhor do que você guardar aquilo que você tá tanto querendo falar. Então, acredito que comunicação é top 1, assim. Caracas, mano. Eu podia jurar que top, assim... Vamos fazer um top 3, vai, só pra ver se minha dúvida tá no caminho. Top 3, comunicação, essa questão do agradar o parceiro, da atenção pro relacionamento, que se perde bastante. Seria basicamente o tempo de qualidade. Isso, o tempo de qualidade. Isso que a gente chama nas linguagens de amor, o tempo de qualidade. E terceiro, as suspeitas aí de traição, vamos colocar. Suspeitas de traição. Isso. Porque aí é aquela neurose, né? Que a gente chama de neurose, que assim, eu tô achando que alguma coisa tá acontecendo, eu tô achando que eu vi uma mensagem, ele tá distante, eu tô achando que ele tá traindo. Aí são as neuroses aí que eu traria um pouco, que é tudo aquilo que a gente imagina, mas a gente não tem certeza, né, dentro do relacionamento. Porque a gente quer, às vezes, que a relação seja muito... siga uma linha neutra e de neutralidade, não tá tudo bem na relação. Mas a gente tá falando de duas pessoas que são diferentes, né? Então isso já muda todo o cenário. Por isso que dá tanto problema na comunicação. Um tem um jeito de falar o que sente, o outro tem outra maneira de falar, tem outra maneira de expressar. Então isso dificulta bastante porque você tem que entrar num acordo. E esse acordo é muito desafiador. Por isso que existe terapia de casal, por isso que a terapia individual também ajuda a mulher ou o marido também a entender como que a mulher quer se expressar, ou até mesmo encontrar outras maneiras de se expressar para o parceiro entender. Que é o que mais bate. Chega no consultório a pessoa falando, mas eu falo isso para ele, falo isso para ela não me entende. Mas às vezes a maneira como o outro recebe aquilo é diferente. Então você tem que entender qual que é como que a pessoa recebe aquela comunicação. Aí, a partir disso, você consegue expressar o que você tá sentindo. Agora, se você achar que o jeito que você fala tá certo, que você tem que colocar pro outro, ele tem que te entender, aí a relação não vai pra frente. Aí tem muito problema de comunicação com isso, entendeu? Mano. Ai, caramba, relacionamento é um bagulho complicado, né? Mas é gostoso, é bom se relacionar. É gostoso. Ninguém consegue viver sem se relacionar. Não consegue. Mesmo sendo solteiro, a gente não consegue. E aí, precisa do outro, vamos falar um pouco dos solteiros. Existe aquela máxima do Instagram que casado é bom,
Só perde pra vida solteira. Só perde. Tem até música com isso. É. Então, assim, a gente tem essa máxima ainda que a vida de solteiro é maravilhosa. Só que eu tenho visto pessoas, principalmente nas redes sociais, assim, as pessoas buscando relações e não conseguem. E aí existe aquele negócio que os homens hoje em dia já não chegam mais nas mulheres, que os homens não tomam as atitudes com as mulheres, não existe mais pessoas que queiram ter relações, né, assim, um pouco mais duradouras. O negócio é muito superficial. Uhum. Qual que é o fenômeno que se dá isso? Você falou o fenômeno agora há pouco e não tem como a gente não falar das redes sociais. Não tem como. Porque a tecnologia, ela aproxima, e aquela frase ela é muito verdadeira. Às vezes ela aproxima quem tá longe, mas ela afasta quem tá perto. Porque até mesmo num barzinho, se tiver um monte de gente solteira, às vezes você vê um percentual, um grande percentual está no celular. E aqui não é nada contra o celular, porque eu adoro. Eu gosto. A tecnologia facilita a nossa vida demais. Ajuda muito, né? É uma rapidez para fazer tudo que é surreal, assim. Mas o que acontece? Com o fenômeno das redes sociais, então, houve aproximação das pessoas por conta dos aplicativos. Então, tem o Tinder lá, o aplicativo de relacionamento, tem outros, tem até para público, então, para o público homoafetivo. Tem os aplicativos que são direcionados, tem o Tinder pro público hétero, que também serve pro homo também. Mano, e os aplicativos pra homossexual, eu conheço alguns amigos meus aí, cara, que falou que o negócio é babado, hein, mano? É bem forte mesmo, Mas, e aí, dentro dos aplicativos, vai se construindo ali o que eu quero a partir dos aplicativos. Porque, às vezes, quem construiu o aplicativo, ele teve aquela ideia do quê? Eu quero construir algo para que aproxime as pessoas. Para que as pessoas se conheçam primeiro, para que elas falem quais são os gostos dela, que elas falem sobre o que elas querem, quais são as perspectivas dela de relacionamento, o que elas buscam, e a partir disso foi se construindo. Hein? Então a gente tem muitos aplicativos que hoje tem um foco total para sexo, tem um foco total para conhecer a pessoa para uma coisa muito mais rápida ali, e essa construção foi se dando e afastando as pessoas também, porque a gente tem o quê? É como se fosse eu vou chamar de cardápio. Eu acho que é um nome que cabe bem para os aplicativos. Cardápio. Cabe muito bem, como se fosse um cardápio, porque você vê ali uma seleção. Você faz a seleção, você consegue filtrar. Então, assim, olha, eu não quero pessoas mais velhas, então eu vou filtrar de 18 a 35 anos. Então, é uma variabilidade de pessoas, de opções que a gente tem dentro de aplicativos. Isso faz com que a pessoa fale, escolho, não, isso aqui eu não quero. Então, isso torna o quê? As pessoas descartáveis. Acho que aquela ideia do eu dou like, eu não dou like, torna as pessoas extremamente descartáveis. Então, assim, não me interessa, mas se essa pessoa gosta de samba, se ela gosta de pagode, não, ela tem 50 anos, eu passo pra cá. Coisa que não acontecia muito quando você ia numa balada e não tinha aplicativo, por exemplo, não tinha Instagram, que ajuda, fortalece. Tem gente que se conhece. Eu tenho paciente que já se conheceu pelo Instagram e estão juntos até hoje. Mas assim, às vezes a cara a cara ali, o papo, saber como a pessoa faz com que você não fique criando idealização sobre aquilo. E senão você fica pensando, acho que aquela pessoa é assim. Não, já não gostei. Vou bloquear. Aí você não deu oportunidade nenhuma de conhecer. Você só colocou pro lado. Então, é tão variável que fica mais fácil de você descartar também. Eu quero, esse eu não quero. Esse aqui eu quero, esse aqui talvez vou conversar. E talvez você tá conversando com 5, 6. Às vezes tá... Tem que ter um... É igual o time de futebol. Tem que ter um jogador titular e tem que ter os reservas. Tem que ter os reservas. Mas aí nessa de ter o titular e os reservas, você não escolhe nenhum. Você não sabe nem com quem você tá jogando mais, entendeu? Porque acaba fazendo mal. Porque você fala, não, mas com quem que eu vou sair? Quem que eu quero? De fato, quem que faz sentido pra mim? Quem tem a ver com valores, com aquilo que eu quero pra minha vida? Então fica muito descartável. Então esse material que é tão precioso, humano, ele acaba ficando muito mais descartável. Muito mais descartável quando a gente fala de relações. E aí por isso que às vezes acontece, muitas vezes a pessoa, não deu certo, já passa pro próximo. Às vezes não quer ajustar nada. Tem coisas que são ajustáveis, tem coisas que não tanto, né? Como que funciona, no caso de fazer terapias, por exemplo, com pessoas que têm uma mentalidade diferenciada? Por exemplo,
Eu acho que muitos terapeutas não estão prontos para lidar com a não monogamia. Quando atende um casal que é não monogâmico, um casal que é liberal, um casal que é trisal, por exemplo, eu vejo que muitos psicólogos, muitos terapeutas não se atualizaram nisso. Uhum. E aí eu já vi posts de psicólogo falando, pô, mas se chega um casal aqui que tá na relação assim, não é de Deus, que não sei o quê, que esse não é o negócio certo, que o certo é eles terem uma relação, e eles defendem com unhas e dentes a monogamia. Como que você filtra, por exemplo, né? Como que você filtraria no caso de atender um casal que é fora da normativa padrão, Uhum. né? Sem você colocar o seu julgamento como pessoa física em jogo. Uhum. Muito. Eu adorei a pergunta porque é o seguinte, quando a gente estuda psicologia, indiferente da abordagem, estou falando da psicologia, a gente tem a psicologia e tem todos os outros terapeutas que se formam, que eu já não entendo da base, não tenho como opinar. Mas como psicólogo, dentro da psicologia, a gente aprende um dos principais fundamentos, que é a audiência não punitiva, que a gente chama. Isso eu estou falando tecnicamente, mas é super fácil de entender. Quando o paciente ele chega na sua frente, você está ali para acolher ele. O nosso papel é acolher, prestar acolhida e não ser julgador. Ou seja, eu não estou ali para julgar. Então, eu não estou ali para falar, olha, isso aí que você faz é errado. Até mesmo se chegar um caso, sei lá, de muito sério, de um homem que agride a mulher em casa. E de imediato, até para essa pessoa não fugir, eu tenho que segurá-la ali e simplesmente ouvi-la, porque senão ele vai embora na hora. Imagina se eu falo, você não pode fazer isso. Então, isso é uma premissa. Tanto que eu já atendi casos que vieram de outros psicólogos, de outros profissionais, que trouxeram que, não, eu falei para a psicóloga falou que isso não era certo, ou que não era bacana, que o certo era eu ficar com meu marido. Tem até um caso que a psicóloga falou que ia estourar champanhe, não vou falar o nome da paciente, então não tem problema, ia estourar champanhe quando a paciente se separasse. Lá a gente vai estourar uma champanhe. Eu falei, não, gente, calma, não é assim. Então, assim como tem profissionais bons e ruins, eu falo assim, para ser profissional, você tem, até para ser um pedreiro, um gari, é um dom que você tem ali para fazer aquilo bem, porque eu não sei se eu saberia fazer, assim como para ser psicólogo. Então, você tem que oferecer uma acolhida sem julgamento. A pessoa não pode sentir que ela está sendo julgada, porque para ser julgada, a gente já é por muitas pessoas ao nosso redor na nossa vida, se a gente pensar. Numa roda de amigos, se a gente for começar a conversar um pouco sobre a vida, você sabe que alguém vai falar, isso aí que você está fazendo não é certo. Eu não devia ir por esse caminho, para de fazer isso. Aí você já procura um profissional, um psicólogo, para quê? Para que ele consiga ouvir, prestar uma escuta do que você está trazendo sem julgamento. Então, sem olhar para isso como se fosse, nossa, que aberração. Nunca a gente pode fazer isso. Porque é um serviço, e a pessoa está pagando aquele serviço porque ela quer ser ouvida, ela quer entender o que está acontecendo com ela. Se no primeiro contato que eu tenho, eu vou lá e eu afasto essa pessoa, ela não volta mais. Eu entendo o seu ponto, mas assim, vou te dar uma percepção. Por exemplo, uma pessoa preta que sofre preconceito, sofre racismo, vai num psicólogo, uma pessoa preta daqui da periferia, vai num psicólogo no centro de São Paulo, um psicólogo branco de classe média alta, que não sabe o que é passar por isso. Então, será que ele tem bagagem para lidar com as dores daquela pessoa? E aí eu trago isso para você, que é um cara de relações. No relacionamento, uma pessoa que tem uma total mente fechada em outros tipos de relacionamento, ela tem bagagem para lidar com uma pessoa que tem relacionamentos diferentes? Ela pode não ter bagagem, mas isso não permite que ela deixe de buscar. Entende? Porque ela precisa buscar informação. Às vezes eu não vivo a realidade de outra pessoa, mas eu preciso buscar informação sobre aquela realidade para eu passar a atender. E essa premissa, ela facilita muito. Porque não importa, eu tô ali para acolher o problema da pessoa. E esse quem tem isso, quem tem esse dom muito bem apurado, consegue lidar muito melhor com os casos. Muito melhor. Porque aí você não coloca a sua parte lá, o seu julgamento ali dentro. Então, se você não tem informação, você tem que buscar. É nossa obrigação. Por isso que falam assim, psicologia é complicado, né? Que aí você tem que ficar estudando a vida inteira. Sim, a gente estuda a vida toda. Porque senão a gente não consegue oferecer o melhor para outra pessoa. Se chega uma pessoa, já tive pacientes que chegaram e falaram, eu já me considerei
eu me considero não binário. E eu tenho que entender e interpretar. Eu sou não binário? Não sou, mas eu tenho que interpretar porque a pessoa está trazendo uma problemática que ela está querendo entender melhor sobre aquilo. Então, a partir disso, é meu dever buscar informação e buscar ajudar essa pessoa da maneira que eu puder, certo? Olhando sempre na vertente da psicologia, né? Aquilo que está fazendo bem, proporcionando bem-estar, saúde para a pessoa. Não é fácil. Eu acho que eu entendo seu questionamento, porque não é fácil. Às vezes, na minha cadeira também, quando eu tô atendendo a pessoa e a pessoa traz o ponto, é o tempo todo eu tentando... tentando não, que eu tenho que conseguir, minha obrigação, separar o que é meu e aquilo que é do outro. Então, eu penso, poxa, isso aqui é meu? O quanto que isso aqui tá me pegando, né? Por isso que a gente faz supervisão clínica para poder atender os casos. Porque o quanto que isso tá me pegando? Por que ela tá me contando isso? Tá me dando tanto... Tá me dando tanta angústia aqui. Porque eu preciso separar isso na hora de analisar o caso dela, porque o problema é da pessoa. Às vezes a pessoa tá na sua frente chorando o tempo todo por conta de uma relação, mas esse problema é dela e você vai simplesmente ajudá-la a mostrar o caminho das consequências desse problema que ela tá trazendo. E ponto, entendeu? É difícil, não é fácil, é bem desafiador. É um dom. É o dom, cara. Tem que ter o dom. Vamos pra um bate-bola rápido aqui. Vamos lá. Mitos do relacionamento. Eu anotei alguns aqui, mas aí você pode complementar porque você sabe mais. Tá. Então, vamos lá. Metade da laranja. Metade da laranja? Você quer que eu diga que se existe ou não? É isso? Isso. Depende. Pode ser que exista. Pode ser que exista, porque o amor se complementa também. Às vezes você está buscando alguém que tem outra parte que você não faz ali, que falta na sua vida. Então existe. Às vezes a metade da laranja tá por aí, de fato. Então existe. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem, mas os semelhantes, eles permanecem. Para poder fazer uma laranja, a gente não faz uma laranja com uma metade laranja e outra metade maçã. Então, aquilo que é semelhante permanece. E aí, quando a gente fala de valores, quando a gente fala de gostos, de vontades, não que o parceiro tenha que fazer tudo o que você gosta, mas tem que ter uma linha do meio ali. Tem que ter um equilíbrio e falar, opa, essa pessoa tá indo comigo no mesmo caminho. Porque quando a gente fala de planos também, entra muito nisso, né? Ciúmes é uma prova de amor. Não, é prova de insegurança, ciúmes. É uma tremenda prova de insegurança. Porque o ciúmes, ele na verdade, é um manejo que a gente faz dentro da gente, internamente, para poder controlar o outro. Para poder falar pro outro, você é meu, eu não quero te perder. Mas eu acredito que tem outras maneiras da gente dizer pro outro que a gente não quer perdê-lo. Tem outras maneiras da gente mostrar que a gente quer ter a pessoa por perto e o quanto que é bom essa pessoa ficar. Então eu mostro pra ela o quanto é importante ela ficar. E não vou correndo atrás dela falando pra ela não sair. Não é? Bom ponto. Não é? Porque quem quer, fica. Quem quer, fica. Não tem problema. Eu escolho ficar. Porque até pra você estar numa relação, é uma escolha. Você escolhe até o momento que você quer ficar. Então, o ciúmes não ajuda. Às vezes um ciúme bobo, né? Eu não vou chamar de ciúme bobo, mas um ciúme saudável. De você falar ali pra pessoa, falar, fiquei com ciúmes e tal. Talvez até mostre um pouco de importância. Mas dependendo da situação, ele só traz insegurança. E acaba com o relacionamento. Faz muito mal. Beleza. Conectado a isso, o que você... Vamos lá, a gente tá vivendo a era da tecnologia, Isso. A era do celular. Com isso, perde-se um pouco, em grandes casos, um pouco da individualidade. Onde quando o celular acaba se tornando um objeto de não intimidade. Você acha que o celular ele é algo íntimo, por exemplo, da pessoa? Dentro de um relacionamento, o que você acha de pessoas que controlam a vida do outro? Porque tem gente que é obcecado pelo outro, sabe? E aí manda localização em tempo real, manda foto de onde você tá, faz vídeo de onde você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo. Aí na primeira oportunidade a pessoa pega o celular, tira print e hackeia o celular. Aplicativo de hackear o celular, de rastrear o celular do outro. Cara, o que você, como terapeuta, sugestiona para as pessoas e o que você pensa sobre isso? Eu sugestiono que talvez assim, se for para controlar tanto pelo celular, é melhor contratar um agente.
Não fala isso. Não fala isso. Vai ter gente juntando dinheiro agora pra poder contratar uma gente. Porque concorda, não precisa. Se você tem a confiança, se você estabelece a confiança, falei do agente brincando. Mas eu digo Mas assim. vai levar a sério. Não levem a sério, mas eu digo assim. Porque se você quer ser um detetive, tentar adivinhar, tentar controlar o outro ali a qualquer custo sobre o que ele tá fazendo, sobre a vida dele, a gente já fala o quê? De que eu tô mantendo o outro sobre uma privação de vida. E a gente não tá numa relação para privar o outro de viver e de ter relações, de ter amizades, né? Às vezes acontece até do parceiro falar: com essa pessoa eu não quero que você tenha amizade. Se você continuar tendo amizade com ela, eu termino com você. Tem prova maior do que isso? É você falar pro outro que, você é meu. Você não vai fazer porque você é meu. Então, assim, o celular, ele é privado, ele é íntimo. Ele faz parte da privacidade do outro. Como que você trata isso quando suas pacientes chegam lá e falam: nossa, tava com o celular do meu marido ontem, não sei o que e tal? Que acontece, né? Acontece. Sem julgamento, mas eu mostro as consequências. Por quê? Quando a gente começa a olhar, né, eu observo sempre o comportamento, o que acontece depois. Isso é o trabalho o tempo inteiro. Então, assim, eu começo a olhar, eu leio uma vez. Aquilo acaba se tornando uma vigilância, porque eu vou olhar de novo. Não achei nada. Aí o que acontece? Dá uns 3, 4 dias. Deixa eu ver aqui se ele não tá aprontando nada. Eu não achei nada de novo. Aí você olha de novo. Por que tem esse contato aqui? Amiga de quem? Por que ele tem essa amiga? Eu vou perguntar. Aí o que acontece? Isso gera uma ansiedade e isso se torna uma obsessão. Porque aí você fica obsessivo na ideia de tentar encontrar uma traição ou de tentar desmascarar o seu parceiro de alguma maneira. E aí isso leva para neurose. Por isso que não adianta. Se você não tem confiança num relacionamento, não tem por que estar nele. Tá? Não tem por que estar nele. Por quê? Porque isso gera uma neurose de você pensar: o que tá fazendo agora? Aonde tá agora? Eu vou colocar um aplicativo para eu poder hackear o celular dele para saber os pontos em que ele está. Isso gera uma ansiedade enorme e o parceiro que está fazendo isso se torna obsessivo e não vive a própria vida. Que é o mais importante. A gente também tem uma vida. Eu sempre falo isso para as pacientes. No relacionamento, a gente tem uma tríade. É eu, o parceiro ou a parceira e nós. Tem coisas que eu faço comigo, tem coisas que eu faço com a minha parceira, tem coisas que minha parceira faz sozinha. Que ela precisa viver, faz parte. A gente tá na vida para se relacionar, para ter pessoas. E quando a gente tá numa relação assim, que precisa desse controle, que eu preciso contratar um detetive, que eu preciso colocar alguém para poder, isso faz mal pra gente. Não oxigena a relação, né? Não falo que sou contra, eu faço sem julgamento, como eu te falei, tá? Não. Você mostra as consequências. Mas eu mostro as consequências, que é o mais importante, né? Bom, eu tô anotando aqui, porque eu já tenho a próxima pergunta. E aí a próxima pergunta é um pouco complexa. Tomara que eu possa responder. E assim, vamos lá, a gente tá falando de confiança, né? Antes da gente falar, a pergunta que eu tenho pra te fazer, já vai pensando em como que você vai concatenar as ideias, que é: como que a gente constrói ou reconstrói confiança? Confiança é algo, tipo, meio que inato, a gente começa a se relacionar, já existe uma confiança, ou a gente treina pra ser confiante? E aí vamos supor, a partir do momento que há essa quebra de confiança, a gente treina novamente pra reconquistar? Ou porque assim, tem gente que diz: confiança é um copo de cristal, quebrou e já era, não volta nunca mais. Mas a minha opinião de pessoa leiga é que confiança ela é treinável. Você não nasce já confiando nas pessoas. Você vai confiando ao longo do tempo. Se acontece da quebra da confiança, a gente caminha de novo pra construir. Exato. E aí eu acho que a gente vai construindo. E aí eu quero que você elabore um pouco melhor isso da sua visão de terapeuta. Sim. Mas a pergunta primeiro que eu quero te fazer é: o que é uma traição? Porque, vamos lá. Eu sei que traição basicamente é a quebra dos acordos, mas hoje em dia as pessoas concordam que uma masturbação é traição, assistir pornô é traição, conversar com outras pessoas, tem gente que vai determinar isso traição. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto, cara. É bem curioso. Bem complexo. Bem complexo, mas dá pra responder. Vamos falar um pouquinho da confiança primeiro, que a gente emenda na traição, que acho que fica melhor. A gente aprende a confiança também, é aprendido. Por quê? Em algum momento, eu gosto de falar um pouquinho de confiança, pensando também na nossa história de vida. Então, quando a gente pensa na história dos nossos familiares, então, quando a gente vem, por exemplo, de pais que traíram,
ou de traições que a gente enfrentou, que foram contadas para nós, isso acaba ficando na nossa mente. Então fica muito difícil estabelecer vínculo de confiança quando a gente já tem uma história regressa de pais ou de familiares que traíram ou que em algum momento quebraram a confiança. E isso eu falo dos pequenos detalhes, tá? Eu falo assim de, por exemplo, meu pai falou que ia fazer tal coisa e ele não fez. Nossa, meu pai me frustrou muito porque ele falou que ia vir me visitar no Natal e ele não veio. Esses pequenos fragmentos mexem bastante com a criança e que ele vai crescendo, seja criança ou adolescente, e vai tendo uma definição, porque aí a gente vai trazendo uma definição sobre o que é confiar ou não no outro. Então, assim, se eu tive pais que me traíram em algum momento, quebraram minha confiança, querendo ou não, se meus pais fizeram isso, em algum momento alguém na rua vai fazer. E aí você já anda desconfiado o tempo todo. Aí você já começa a ficar desconfiado o tempo todo. E aí, o que acontece? Vem pessoas que acabam gerando um contraponto em relação à confiança, em que você fala, poxa, eu não tô vivendo isso aqui, a pessoa tá sendo confiável, ela tá comigo, ela não tá mostrando que ela é dessa mesma maneira. Essa pessoa luta um pouco, geralmente, porque às vezes a pessoa tem tanto medo de se envolver, de se relacionar, porque fala, poxa, eu confiei tanto. As três relacionamentos que eu tive, eu confiei tanto, e foram lá e me apunhalaram, eu não vou confiar nessa quarta. Mas nem toda pessoa é igual. E aí você tem que entender o quê? Que tem a história de vida que você teve e tem a pessoa que tá chegando que não pode acumular todo o fardo das outras pessoas que passaram pela sua vida. Então, confiar... E aí a gente pensa, por exemplo, em construções familiares que foram muito saudáveis, filhos que puderam confiar muito bem nos pais, puderam confiar nos amigos, tem essa estrutura, eles são mais leves. Ou seja, ninguém me apunhalou. Existe isso? Pouco, mas existe. Pouco, mas existe, viu? Eu atendo casos de pessoas que trazem, nossa, Rodrigo, tem uma construção familiar super bacana, super interessante. Meus pais sempre me apoiaram, sempre pude contar com os meus pais, e isso fortalece a autoestima, fortalece a autoconfiança também. E a confiança eu falo que é um presente, você entrega na mão do outro. O que o outro vai fazer é com ele, você não vai ser capaz de controlar. E aí que entra a questão da traição, que aí pode ser por palavras, pode ser por pornografia. Acontece que às vezes a pornografia ela começa a tomar um espaço tão grande, porque às vezes a gente olha, assiste o filme, vê duas pessoas lá que estão totalmente moldadas, completamente moldadas, então digo de corpo, digo de potência ali para aquele momento, para executar aquele momento, aquela cena. Às vezes tomou uma medicação, então acontece muitas vezes. E que a gente começa a olhar e perceber, poxa, o que eu tenho em casa não é assim. Falo, nossa, mas não é desse jeito. Aí entra aquela, poxa, nossa, então vou assistir mais, porque isso aqui é bom que eu tô vendo. É muito gostoso. Aí deixa de procurar a esposa, ou deixa de procurar o companheiro. O que acontece? Tem mulheres que assistem também pornografia. Entendeu? Então isso faz mal. Que aí são as quebras de combinados. A traição nada mais é do que quebra de combinados. Quebra de acordo. Dá pra construir de novo? Dá. Tá quebrado? Vai ter uma marca ali que a gente vai falar, é um trauminha que tem ali, tá traumatizado? Tá. Dá pra reconstruir. Mas a gente reconstrói o quê? Com uma escolha. Porque não adianta também eu falar pro parceiro, olha, você pode confiar em mim, novamente, fique à vontade, confia, não tem problema. E a outra parte fica cobrando o tempo inteiro tudo. Fica naquela dívida eterna, sabe? Puta que pariu, mano. Foda demais isso, hein? Não é? Você fez isso, então eu vou te culpar agora. Você vai ter que Você pagar. vai carregar esse fardo pro resto da vida. Você vai ficar comigo. Eu não vou terminar com você. Mas você vai pagar um preço altíssimo por tudo isso que você tá fazendo. Isso dói, machuca, pesa. Foda, hein? Porque ou você entrega novamente essa confiança, ou você não entrega mais. Aí entra até um tópico que eu anotei aqui dentro desse assunto, que são as segundas chances, né? Isso, terceiras, quartas. Eu não vou fazer mais, né? E quem limita isso é quem faz, é quem dá a chance. Eu sempre falo para os pacientes que é uma tendência que a gente tem. Não é o que o outro faz, mas é o que eu faço com o que o outro fez. Como eu lido com isso? Como que eu lido com isso? E a terapia ajuda demais para lidar com isso. Com aquilo que o outro fez, com aquilo que o outro me machucou, com aquilo que o outro me provocou, me fez sentir dentro do relacionamento.
eu vou querer dar chance? E eu sempre falo, principalmente para paciente que traz esse tema de traição. Tá escolhendo dar a chance, mas não adianta você arrastar isso como se fosse uma prisão pra pessoa. Me dá a senha do seu celular, você não sai sem mim, você não vai jogar futebol, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não, não pode. Mas ela se sente no direito de fazer, porque ela foi traída. Então, mas aí não é confiança. Aí tá tendo um preço muito caro a traição. Porque concorda que se ela tá fazendo isso, ela continua não confiando? Mas isso aí não é um processo pra restabelecer a confiança? Não, não é. Porque assim, ó, pelo que eu já vi em alguns casos, isso aí entra como um processo pra restabelecer a confiança. Tipo, ó, você quebrou minha confiança, você me traiu. Eu vou te perdoar, a gente vai voltar e tal. Só que agora, até a gente ter uma nova confiança, eu vou ter que te rastrear pra saber tudo que tá acontecendo. Então, todo dia à noite, quando você chegar, eu vou pegar seu celular, eu vou ir atrás, vou ligar o rastreador, vou clonar e tal. Porque eu quero ser provada de que você não tá fazendo novamente. E aí a gente restabelece o voto de confiança. E dá? Como que faz isso? Por quanto tempo? Porque concorda que quando você tá me trazendo isso, a gente precisa monitorar esses comportamentos do outro. Então eu tenho que mostrar eu tenho que ter uma base e tenho que observar a traição, observar os comportamentos dele pós-traição numa régua. Eu tenho que ter uma métrica. Qual que é a métrica? É a métrica que eu vou criar? Ou seja, depois de você ver 50 vezes o celular do seu parceiro e você não encontra nada, você pode confiar. Se você não achar nenhuma, mano. não é? Depois de você ver, vasculhar isso e aquilo, você pode confiar. Se ele te passar a senha do WhatsApp, tem essa regra? Não existe. Essa regra é você quem vai criar. É meio que é uma regra condicional da sociedade hoje, isso. Isso, mas é porque um fez, em algum momento fez, o outro estabeleceu. Ah, funcionou. Nossa, nunca fez pra mim. Mas essa não é uma regra que é... que eu quero dizer aqui, não é científica. E não é saudável. Não é saudável, não tem uma métrica. Essa métrica não é a gente que estabelece. Por isso que eu falo, não adianta você ficar esperando. Ah, traiu 2 vezes. Ah, então não vai trair mais, alguma coisa. São métricas que a gente cria, que a sociedade estabelece às vezes. Ou você confia ou você não confia. Porque por quanto tempo vai monitorar isso? E pode ver, a pessoa que faz esse monitoramento, ela vai fazer por um tempo. Aí depois, quando acabar o monitoramento, ela fala, ai, não vai fazer mais. Não, já entendi. Agora eu confio nele, agora eu confio. Aí dá um tempinho maior, já volta pra mente dela. O que será que tá aprontando? Aí nunca mais olhei o celular, vou olhar. Porque eu tenho que entender. Se tem a punição, a punição não pode ser a morte. Igual quando você contou dos casos, né? A pessoa traiu o outro, vou lá mata o parceiro. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem uma vida pra cuidar. Às vezes você vai ser preso, né? Vai estar cometendo um crime pra poder saldar uma dívida. Entendeu? E não precisa, não. Viva a sua vida. Se você não confia e percebe que não vai conseguir estabelecer confiança e levar aquela relação pra frente, a melhor coisa é terminar. Melhor romper, porque aí você não se coloca, a não ser que você queira restaurar a confiança, busca uma terapia, obviamente, e tenta ver o que você consegue fazer com aquilo que aconteceu, né? É uma escolha, por isso que eu falo, é uma escolha. Às vezes tem paciente que foi traído 4, 5 vezes e chegou pra mim e eu falo, continua sendo uma escolha. Mas tem que ver como você vai lidar com isso a partir de agora, sem se frustrar e sem acabar com a sua saúde emocional, principalmente, né? E aí, ó, isso, assim, a pessoa, aconteceu essa situação, ela joga a responsabilidade do aceite dela sobre o outro. Eu aceitei, mas a responsabilidade é sua. Isso. Eu aceitei, mas você tem que conduzir isso. Eu aceitei, mas você tem que se submeter aos meus acordos. Isso. E que também cabe ao outro se submeter. Se o outro falar, não, pode ficar com a senha do meu celular. Pode. É acordo. É acordo de relação. Aqui eu não tô pra julgar se é certo ou se é errado. É acordo de relação. Mas a gente tem que entender se é um acordo saudável. Tá produzindo saúde? Se tiver, a gente ficou bem, eu tenho a senha e tal. Porque a traição, ela depende muito do ambiente, do contexto e do desejo. Não é? Se tiver o contexto para acontecer a traição e o desejo, acontece.
Você falou lá no começo que um dos principais problemas dos casais que chegam no seu consultório é a comunicação. Isso. E aí eu te pergunto, não seria a raiz do problema da comunicação ou outros problemas? Vamos supor, pegando esse exemplo do casal que trai. Ele traiu talvez por falta de comunicação? Ou a falta de comunicação levou à traição? Porque assim, você falou que o top 1 é comunicação. Que mais Só parece. que essa comunicação, ela tem uma raiz. Tem algumas raízes. E aí, se a gente for pensar na raiz do problema, qual que seria o top 1? Os desejos não atendidos. Eu não Tá consigo... entendendo o que eu quero dizer? Sim, mas é o expressar os meus desejos. Aí o que eu falo? Eu encubro isso. Eu encubro o meu desejo, não coloco pra fora o que eu sinto. Então, seja, sei lá, eu quero ter uma relação a 3, eu não quero mais, enfim, tem outro plano de vida, e eu não exponho, eu não coloco, e aí eu me realizo de outra maneira. Um exemplo claro, pornografia. Então, assim, eu tenho medo de falar pra parceira que eu quero uma coisa diferente na cama, não falo, eu encubro isso, eu me realizo de outra maneira. Ao invés de eu chegar e falar, porque eu tenho medo da reação dela. O que ela vai pensar se eu falar isso, que eu quero fazer isso? O que ela vai pensar se eu trouxer tal coisa? Às vezes ela não vai pensar nada. E se pensar, vocês vão ter que encontrar o caminho do meio, né? O casal vai ter que encontrar um caminho do meio. Isso que é foda. É difícil. Como que encontra esse caminho do meio? Porque, por exemplo... Fazer terapia. Como você chega na sua esposa e fala assim, quero fazer sexo a 3. Como que a mulher, no mundo machista que a gente vive, ela fala, quero dar pra 2? O cara já vai se sentir traído, mano. O homem hétero médio no Brasil, ele já vai se sentir traído. Porque a mulher falar que quer estar com 2 caras, o cara vai sentir, nossa, é uma puta, que não sei o que, não serve pra ser minha esposa. E aí as pessoas realmente ponderam as suas ideias, as suas palavras, por conta da reação do outro. Uhum. É porque dá muito essa impressão, é pesado, né? Como a gente fala de um casal monogâmico que o outro fala, quero estar com outras duas pessoas. Pra homem ainda é meio que muito aceitável. O homem falar que quer ter 2 mulheres. Por que é dentro do aceitável? Porque é a fantasia padrão. Se tornou meio que uma fantasia do homem hétero padrão. Ter 2 mulheres. O hétero padrão, mas assim, isso é... A mulher também pode querer ter desejo, mas né? as mulheres não falam. Não verbalizam. E quando a mulher verbaliza... Imagina a mulher verbalizar que quer dar pra 2 caras. É um absurdo isso. Pra sociedade média é um absurdo. Então como que essa mulher ela vai expor os desejos dela? Porque eu já ouvi relatos de mulheres que falaram que queria comprar um vibrador e o cara surtou. Uhum. Se você quer outro, não sei o que, termina, vai atrás de outro. E aí sai como uma puta e entra o julgamento da sociedade. Como que a gente pode quebrar esse julgamento pra... Como que as pessoas podem pensar em quebrar esse suposto julgamento da sociedade dentro da sua relação íntima? Porque é uma intimidade. Então acho que na intimidade não tem que entrar os dogmas da sociedade. Aí que entra a comunicação, que é como é dito. Como é dito, dependendo do casal, você consegue trazer aquilo que você sente, o parceiro consegue trazer de uma maneira leve. Falar, olha, né, eu sinto muito prazer em você, eu gosto de estar com você, nossa relação é boa, nossa relação sexual é boa, mas eu acredito que ela pode ser melhor. Ela pode ser apimentada, ela pode ser valorizada em alguns pontos que também me traga prazer, porque dentro do sexo também os dois precisam estar sentindo prazer. E por isso que eu falo, enquanto indivíduos, nossos gostos, nossos desejos e vontades, eles vão mudando aos poucos, conforme o passar do tempo. Então pode ser que em algum momento o parceiro queira trazer algo diferente, porque a relação ela vive dentro de uma rotina. Então é muito bom você quebrar a rotina estando dentro do relacionamento. E se aí não tem maturidade para trazer isso, é importante buscar ajuda. E aí eu não tô conseguindo dar conta sozinha, a pessoa não tá conseguindo lidar com isso. Então eu busco ajuda psicológica. Eu busco um profissional que vai conseguir entender o porquê que pra mim é tão distoante, o porquê que é tão ruim, desafiador. A terapia de casal ajuda bastante, também pode ajudar bastante. Eu não consegui expressar o meu desejo na hora do sexo. Aí entra um ponto na minha cabeça, que entra aquele assunto que a gente falou um pouquinho ali atrás, de que o terapeuta pode ajudar desde que o terapeuta, de certa forma, não entre em julgamento. Porque se você entrar numa sala de terapia com um terapeuta que é cristão fervoroso, vamos dizer assim, e você fala, e o casal fala que tem desejos ali e tal, ela fala, pô, mas isso aí não é certo,
Vocês têm que se satisfazer somente um Isso. com o outro, não pode ter esse tipo de relação, não é legal. Porque vocês podem estar abrindo espaço para uma futura traição. Uhum. Porque aí depende do terapeuta. Como que a gente escolhe um terapeuta que tem um pouco mais da mente aberta para poder direcionar essa pessoa? Uhum. Dentro da psicologia, a gente não pode trazer nossos valores. Entende? Eu acredito que é muito desafiador quando a gente traz nossos valores, porque isso faz o quê? Traz um viés pro nosso atendimento. Você concorda? Se você... Mas tudo tem um viés, mano. Então, mas será que tudo precisa ter? Não, mas acaba tendo. Mas eu não posso. Esse viés, ele não pode ser explícito. No atendimento não pode. Porque a pessoa tá te procurando. E aí, se você não se sentir confortável de atender aquele caso, que pode acontecer, por exemplo, eu sou um cristão fervoroso. Para mim, o relacionamento de duas pessoas, eu não acredito em monogamia. Eu sou psicólogo, eu preciso entender isso na minha supervisão, quanto que isso tá me pegando. E eu não atender aquele caso. Porque a psicologia não serve para isso. Uhum. Não é? A gente não usa a psicologia para colocar pessoas em caixinhas. Para colocar isso aqui é certo, isso aqui é errado. É lógico, a gente preza pelo social, por aquilo que é decente para o social, para uma boa convivência de todos. A psicologia social já traz muito isso. Mas aí, se eu não posso atender, eu não atendo. Porque isso está me pegando de alguma maneira. E quando você senta para fazer terapia, você quer entender o que está acontecendo com você e como que aquilo está funcionando dentro do seu relacionamento. Porque viés a gente consegue com os amigos. Se você for sair para comer uma pizza, você consegue facilmente, não consegue? Uhum. Você pergunta, como que é lá no seu relacionamento? Vou fazer igual no meu. E aí a gente caminha para um próximo tópico aqui, até pra gente partir pro nosso encerramento. Uhum. Falando de tudo isso, como não caminhar ou como entender que a minha relação está caminhando para um relacionamento abusivo? Porque quando a gente fala de traição, perdão, confiança, quebra da expectativa, quebra da confiança, a gente vai para a segunda, terceira, quarta, quinta chance na relação e quando você vê, você tá mergulhado até o pescoço em um relacionamento abusivo. Uhum. Como que a gente percebe que essas segundas chances que a gente está dando para a pessoa, a gente não tá cedendo para uma pessoa abusiva que tá nos manipulando numa situação? É importante a gente entender o que é o abuso, né? Quando a gente fala de abuso, a gente fala de uma pessoa que tá ali tentando controlar tanto a vida do outro, a ponto de tentar descaracterizar aquela pessoa, o que ela é. E que pode acontecer em umas relações de traição, de ter 2, 3, 4, 5 chances. Mas o que a gente tem que olhar também, o viés que é importante, é entender e perceber um pouco se não se trata de uma dependência emocional. Então, por exemplo, eu já dei 2, 3, 4, 5 chances para aquela pessoa porque eu não consigo viver sem ela. E aí a gente tem que entender sobre o que a gente não consegue viver sem. É daquilo que a pessoa proporciona pra gente ou daquilo que a gente idealizou que ela tem que proporcionar. E aí, às vezes, não é nem o abuso que a pessoa tá fazendo, é a dependência emocional que tá instalada ali. Aí ele me oferece isso aqui, aí por isso que às vezes acontece, muitas vezes, que tem relacionamentos que as pessoas só traem, aí volta, trai. Ai, não, mas pelo menos ele paga as contas. Pelo menos, ele paga meu cabeleireiro. Aí gera uma dependência, mas ele é muito alegre. Nossa, eu não consigo ir pra lugar nenhum sem estar com ele. Porque ele é muito divertido, ele diverte todo mundo, ele é muito bacana. Então jamais vou conseguir ficar sem ele, então eu vou perdoar de novo. Então aí a gente já fala depender, pode ser que exista um abuso, mas a gente fala também muito de uma dependência emocional. Pode ser que aconteça que seja uma dependência. A pessoa já não consegue se abastecer dela. Os valores dela diminuíram de tal maneira que ela não consegue mais se ver sem aquela pessoa. Aí tudo se cruza, tudo se confunde. Aí a pessoa fala, quando eu era solteira, eu não fazia isso, eu jamais aceitaria. Olha agora onde eu tô. Tô aceitando isso o tempo inteiro. Eu vejo muito isso na rede social, né? Não é? Tô aceitando tudo o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não posso ficar sem ele. É minha fonte, a única fonte que eu tenho disso aqui, sejam migalhas que sejam.
São as pequenas migalhas que me entregaram, que ele me entrega, que eu fico com ele mesmo assim. Aí não serve, né? Aí a pessoa vai se descaracterizando, né? A pessoa vai se soltando de si mesma, e aí precisa de terapia para voltar pro eixo, para falar, opa, quais são os seus valores, né? Por que que você acredita tanto neles assim? Você busca uma pessoa com os mesmos valores que o seu? Se não busca, o que está acontecendo? Então, acho que essa construção toda tem que entender direitinho. Por isso que é tão importante fazer terapia, que eu falo que eu vendo mesmo, sou vendedor de terapia, porque Eu também. eu vendo de verdade, viu? Porque eu sei o quanto me fez bem e o quanto que salva pessoas, o quanto que as pessoas aprendem muito, aprendem sobre elas, aprendem sobre colocar seus medos, sabe? A se permitir ser vulnerável, a chorar. Falar, olha, eu não choro com ninguém, igual acontece muito comigo, o paciente falando, eu não choro com ninguém, eu só choro aqui. Isso é muito importante, é relevante, e quando a pessoa tá chorando, eu fortaleço aquele choro, eu não falo pra parar, é pra chorar mesmo, pra colocar pra fora, eu tô ali pra acolher o quanto eu puder, porque a pessoa precisa entrar em contato com as vulnerabilidades dela, com aquilo que ela sente, com aquilo que faz mal. Então por isso que eu falo, tem que fazer, é importante. E não, né? Porque cada um tem seu tempo também. Não dá pra fazer forçado. Cara, é muito importante. E assim, ó. A gente encerrar o nosso papo aqui. A última pergunta já pra... E aí você já pode falar suas redes sociais, como que as pessoas te encontram, seu endereço se quiser, telefone, e fica à vontade, tá? Mas assim, em que momento que um casal deve ir junto buscar a terapia? Quando que a gente percebe, pô, meu relacionamento não tá legal, eu vou buscar terapia, ou pra quem tá solteiro, vou começar a me relacionar, mas já vou propor pra esse meu futuro parceiro pra gente já começar com terapeuta, é o momento, não é? Existe um momento certo pra terapia? Uhum. Qual que é o momento certo pro casal buscar terapia, ou uma terapia individual? Uhum. Enfim. Tá, pro casal, você tem que ter um interesse, que aí muda um pouco de acordo com o público, o interesse de realmente solucionar a relação. Assim, de você seguir em frente, porque quando a pessoa tem um que não quer, eu quero terminar, eu já não quero estar mais nesse relacionamento, e o outro parceiro fica ali forçando, sabe? Não, vamos fazer terapia de casal, vamos dar a última cartada, vamos tentar, é a nossa última tentativa. Até pode chegar na terapia de casal assim, mas vai ser um pouco conflituoso, porque tem que estar interessado em resolver a situação, né? Tem que querer resolver. Então, pro casal, assim, quando perceber os primeiros conflitos, falar, olha, a gente se gosta, mas tem isso aqui que a gente precisa ajustar, tem coisa que a gente não tá conseguindo dar conta sozinho. Eu valorizo demais casais que procuram terapia. Eu valorizo muito, porque às vezes são pequenos ajustes, são pequenas coisinhas, assim, que se você vai acumulando, vai deixando, no final a pessoa separa. Então não deixa pra esperar quando estiver separando, ou quando estiver querendo separar. Já atua antes, não é erro nenhum. Acho que quando a gente não sabe fazer algo, a gente paga pra fazer, né? Porque a gente não sabe, não tem como fazer. Então tem que buscar ajuda para que alguém faça, ajude, auxilie a gente a aprender a fazer. E assim funciona. E eu atendo casais lindos assim que eu olho e falo, poxa, que bom que vocês procuraram. Que bom que vocês procuraram, porque isso vai ser um divisor de águas para vocês dentro da relação. Para os solteiros, eu acredito que não tem idade e eu valorizo e me emociono quando entram pessoas com 20 anos, 19 anos. Eu tenho uma paciente minha novinha também. Eu tenho outra que eu acompanho faz um tempo já e vejo a evolução, o quanto que é interessante a pessoa ir lá procurar e perceber, entender mais sobre ela, entender como ela reage. Quanto mais cedo, melhor, eu diria. Quanto mais cedo, melhor, porque aí você entende o que está acontecendo com você, entende os seus conflitos, né? Não deixa aquilo se arrastar por muito tempo. E para o solteiro, eu acredito que é importante entender um pouquinho o que é a relação, mas acho que não propor terapia de casal para quem está começando a se relacionar agora. Mas talvez é individual, para começar a entender o que é para si. Saber aceitar as relações. Saber aceitar as relações. E aí, pro solteiro, ajuda muito até pra eu não ser um parceiro abusivo, né? Pra eu não propor um abuso pra quem tá ali comigo. Entendeu? Isso ajuda bastante. Porque, às vezes, a pessoa é tão imatura, ela tá tão crua ali pra se relacionar, que ela acaba sendo abusiva. Ela acaba sendo um ciumento possessivo, porque em algum momento ela interpretou que isso é amor. Caraca, mano. Aí ela interpretou que isso é amor e ela fala, então você
Ela precisa reaprender as interpretações do amor. Isso, ela precisa aprender, porque senão ela frustra outra pessoa. E assim a gente vai frustrando, né? Que aí acaba frustrando todo mundo. Sabe o que eu falo pra alguns amigos solteiros? Eu falo assim, mano, que bom que você tá solteiro. Ah, mas não aparece ninguém, todo mundo que aparece se afasta. Eu falo, que bom que você afastou. Talvez era uma pessoa que não era bom ficar. Que bom que essa pessoa... eu saí uma vez e a pessoa sumiu. Que bom que ela sumiu, cara. Porque talvez não era pra ficar mesmo. Era uma pessoa que talvez não ia bater as ideias. E o que é muito comum a gente trazer pra gente, né? A pessoa traz pra si. É porque eu não sou bom, é porque eu não consegui lidar, é porque... Saiu uma vez só, a pessoa não gostou. Ou se não, supervaloriza. Fala, não, mas eu sou tão bom, por que ele não quer ficar comigo? Cara, eu vejo isso. Eu vejo isso na rede social. Eu sou tão boa, por que eu tô solteira? Eu sou tão bom, por que eu tô solteiro? Mas e aí? Será que é tão bom mesmo? Por isso que é bom fazer terapia, porque ser tão bom assim... Suspeita sempre quando você ouvir conversar com alguém, tá sempre falando, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão ótimo, porque a nossa... nós somos formados de forças e fraquezas o tempo inteiro, então é muito importante que a gente reconheça. As pessoas mais saudáveis são aquelas que reconhecem e percebem que elas têm vulnerabilidades e que elas precisam melhorar em alguns pontos, que elas são muito boas em outros e que isso constitui ela como pessoa. As pessoas mais saudáveis são essas, são aquelas que reconhecem o problema, porque elas sabem que o problema tá ali. Sou chato mesmo. Sou chato, nossa, preciso melhorar. Sou muito caseiro. Isso. Parceiros que falem mesmo, olha, eu não sou tão... Sou meio bravo, sou meio ciumento, tô melhorando isso aqui. Com pessoas que talvez seja possível se relacionar. Do que aquele que fala, não, eu sou perfeito, sou muito bom, eu não tenho nada de ruim. Aí tem que dar uma observada com mais cautela, eu diria. Ótimo. E pra quem quer te achar, Rô, como é que faz? Pra me achar nas redes sociais, @psirodrigosá. Lá onde eu movimento meu trabalho, minha social media, acompanha tudo o que acontece por lá. A gente está estruturando também muito em breve um e-book, vou deixar aqui divulgado, que acho que é muito importante, acho que ela vai até me agradecer por isso, porque isso veio em lembrança há pouco tempo. E o e-book vai falar sobre comunicação, inclusive. Então vai ser bem interessante, em breve a gente vai disponibilizar. Então, pelo Instagram, lá tem um link na bio, onde a pessoa fala diretamente comigo, eu deixo o link na bio para preencher um formulário, caso ela queira fazer terapia. E aí a gente chama, bate um papo, conversa, eu entendo um pouco a necessidade, porque é muito importante eu entender também o quanto eu posso ajudar, porque a gente não está ajudando tudo, ou apoiando tudo, tem que ser algo que realmente eu consiga apoiar, ou se não, encaminho para um outro profissional. Mas fico à disposição, pelo Instagram mesmo, que dá acesso ao meu WhatsApp. Aí você atende presencial e online? Isso, presencial atendo aqui em Suzano, no centro de Suzano. E online, Brasil todo, até fora do Brasil. Tem os pacientes fora do Brasil também, que são brasileiros e moram no exterior e que são atendidos por mim também. Muito prazer. Cara, que legal, gente. Então já sabe, né? Busquem terapia. Muito bom. Terapia de casal, terapia individual é muito bom, faz parte do desenvolvimento, a gente precisa. Passamos aí por um período muito turbulento chamado pandemia, que deu muito bagunçou muito a nossa cabeça em todos os sentidos. E, Rodrigo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, por muito. Papo, muito importante. Muito bom. Quer mandar um beijo pra galera, pra alguém específico? Eu quero agradecer, preciso fazer um agradecimento especial ao Jean, que fez intermediou o convite. Eu agradeço demais ele, o Thiago, meus familiares também, todos que me apoiam porque eu falo que nessa jornada a gente a vida vai trilhando e vai trazendo pessoas para que a gente atinja o nosso propósito. Acho que é isso. Eu tenho pessoas que de fato estão comigo e que eu vou chamar de universo, que traz e coloca elas no meu caminho para que eu consiga atingir meus objetivos. Top. É isso. Isso aí. Então, obrigado a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima, gente.